Você quer engajar a sua equipe e motivá-la para que ela entregue mais resultados, para que ela se engaje no propósito da empresa. Já tentou de tudo, mas não obteve sucesso? Então preste muita atenção nesse vídeo que eu vou ensinar para você uma estratégia infalível, se bem aplicada, para ajudar você a engajar a sua equipe. O feedback é uma ferramenta excelente, excepcional para quem quer engajar a sua equipe. Entretanto, alguns gestores têm muita dificuldade de aplicar corretamente. Então, o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo são alguns erros que você pode estar cometendo na hora de aplicar um bom feedback e o que você pode fazer para melhorar isso e finalmente ter sucesso na motivação, no engajamento da sua equipe. Me acompanhe aqui. Por que feedbacks falham? Aqui eu vou te apresentar, além disso, qual é o método que pode engajar a sua equipe. Muitos líderes e profissionais dão feedback pensando que estão ajudando, mas na prática acabam gerando resistência, desmotivação ou até piorando o desempenho da sua equipe. E por que que isso acontece? Por que que a maioria dos feedbacks não funciona? Primeiro ponto, falta de clareza. Comentários muito vagos, você precisa melhorar o seu desempenho, você precisa ser mais produtivo. Muito genéricos, são muito vagos e não dão a direção certa para o seu colaborador, para o seu liderado. O segundo ponto são críticas sem direcionamento. Você aponta o erro, mas não sugere uma solução. Não diz o que o seu liderado pode fazer para melhorar, para superar aquele erro. E isso, na verdade, pode estar desmotivando o seu liderado. E o terceiro ponto é excesso de subjetividade. Dizer de forma muito genérica, não gostei da sua atitude, sem explicar qual é o impacto da ação, vai tornar o seu feedback confuso e emocional. O seu propósito não é esse, o seu propósito é ser específico, objetivo, conciso naquilo que você está falando. E qual é o impacto negativo de feedbacks ineficazes? Aqui eu listo para você 3 impactos negativos. O primeiro deles, um sentimento de crítica. O colaborador vai se sentir criticado e não guiado. E aqui está o motivo do quê? Que faz com que muitos colaboradores tremam na hora de saberem que vão receber um feedback. Na hora que ele vai receber um feedback, ele já fica nervoso porque, na verdade, ele acredita que ali vai ser um momento de crítica. O segundo ponto é o medo de errar. Você vai criar um ambiente onde as pessoas têm medo de errar e evitar riscos. E isso é muito perigoso porque quando o liderado tem medo de errar, quando o liderado tem medo de enfrentar algum risco, de desafiar, ele simplesmente vai deixar de pensar fora da caixa, vai deixar de inovar. E isso pode ser prejudicial para o seu negócio e para a sua empresa. O terceiro ponto é a perda de motivação. A equipe vai perder a motivação e o engajamento por completo, porque ela vai enxergar o feedback simplesmente como uma ferramenta para criticar, para puxar a orelha. E o que fazer? O que faz, na verdade, um feedback ser realmente eficaz? Primeiro, seja específico e objetivo. Você tem que explicar exatamente o que foi bom e o que foi ruim. Eu recomendo, inclusive, que você, ao longo de vários dias, anote na sua agenda quais foram as ações boas e ruins, com os resultados bons e ruins, que o seu liderado alcançou num determinado ponto, num determinado processo. Faça anotações indicando datas, horas, resultados alcançados, impactos alcançados no resultado, para que você possa ser o mais específico possível. O segundo ponto, seja construtivo e não destrutivo. Você deve guiar a pessoa para uma solução e não apenas apontar falhas. Muitas das vezes, o liderado precisa sim saber exatamente o que ele deve fazer ou qual o melhor caminho a percorrer. Entenda como você sendo um mentor, como alguém que vai dar o direcionamento para o seu liderado. Assim, você pode ter a certeza de que ele vai saber o que fazer. E por último, seja equilibrado. Não seja apenas negativo, apontando só defeitos, erros. Apresente também os resultados positivos, aquilo que
ele efetivamente conseguiu realizar e que gerou bons resultados e que gerou um bom impacto para a empresa. Isso vai fazer, primeiro, com que ele perceba que aquela tarefa que ele realizou, ela realmente teve um resultado positivo para a empresa, ele vai saber que ele está fazendo a coisa certa e também você vai gerar motivação para aquele seu colaborador. Existem várias formas de estruturar um feedback eficaz. Eu quero trazer para você agora aqui a técnica SBI, que é onde você vai trazer situação, comportamento e impacto. Situation, Behavior, Impact. A situação você vai descrever o contexto específico. Na sequência, você vai dizer o que foi feito, sem fazer nenhum tipo de julgamento. E você vai depois explicar qual foi o impacto, qual foi a consequência daquela ação, daquela atitude, daquela tarefa que o seu liderado executou. Sendo específico, vamos supor aqui um exemplo, onde você tem um liderado chamado João, ao qual você pediu para que ele elaborasse um relatório de vendas do último trimestre. E esse relatório era essencial para que a alta direção da empresa pudesse tomar algumas decisões. E por isso precisava que esse relatório estivesse pronto até na sexta-feira. Essa é a situação. E agora você vai explicar que o João fez o relatório, mas com algumas informações faltando e não conseguiu entregar na sexta, só conseguiu entregar na quarta-feira da semana seguinte. Esse é o comportamento. Agora vamos para o impacto. Qual é o impacto de ter um relatório do trimestre que deveria ter sido entregue na sexta-feira e foi entregue na quarta-feira? Primeiro, a decisão foi adiada. A alta direção precisou adiar a tomada de decisão porque o relatório não estava pronto. E isso ocasionou perdas em receitas, isso ocasionou perdas em vendas. Tá? Um outro impacto foi, como o relatório veio incompleto, não veio com todas as informações que você havia pedido, as decisões que a alta direção iria tomar, elas ficaram mais pobres, menos assertivas. E a alta direção acabou por tomar decisões equivocadas por conta do relatório que foi mal elaborado. Veja nesse exemplo simples como aplicar a técnica do SBI. Além disso, eu quero trazer para você aqui algumas informações adicionais. Primeiro, que para você engajar e impulsionar a sua equipe, o feedback não pode ser algo assim realizado uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses. Tem que ser continuamente. Não deve acontecer só em momentos críticos, quando existe um problema, mas sim como um processo natural. Eu recomendo que você faça um feedback pelo menos uma vez por mês. Uma vez a cada 15 dias é ótimo, mas muitos gestores não vão ter esse tempo. Às vezes tem muitas pessoas dentro da sua equipe e o tempo acaba ficando escasso. Mas eu recomendo que faça pelo menos uma vez por mês um feedback individual. Transforme isso em uma cultura contínua. Além disso, é preciso que você tenha um ambiente seguro. Os colaboradores devem sentir que o feedback é para o crescimento deles e não uma forma de punição. Eles precisam internalizar isso. Assim você vai fazer com que eles não tenham medo de participar do feedback, de estar ali naquele momento com você e, muito pelo contrário, podem começar a ter a percepção de que é um momento em que eles podem ter uma oportunidade de crescimento. E por último, o feedback também pode acontecer e deve acontecer entre colegas, não só de líderes para liderados, mas de todos para todos. Como isso pode alavancar a sua carreira? Que é muito importante destacar que, além de você promover a melhoria do seu colaborador profissionalmente e pessoalmente, isso também pode alavancar a sua carreira como líder, como gestor. Primeiro, desenvolvimento de pessoas. Os líderes eficazes são aqueles que sabem desenvolver pessoas. E isso passa diretamente pelo feedback. O segundo ponto é a valorização profissional. Empresas também valorizam profissionais que sabem motivar, corrigir e direcionar equipes de forma positiva. E por último, a resiliência e estratégia. Saber dar e receber feedback
torna mais resiliente o líder, estratégico e preparado para cargos de liderança. Em resumo, feedbacks são eficazes para o sucesso da sua empresa, dos seus liderados e para o seu sucesso. Na maioria das vezes, os feedbacks falham porque são muito vagos, negativos, genéricos, mal estruturados. Quando você estrutura o seu feedback da forma correta, sendo objetivo e aplicando também essa técnica do SBI que você aprendeu aqui nesse vídeo, você torna o feedback mais claro e útil. A maioria dos líderes, quando faz esse pequeno ajuste, consegue ter resultados rapidamente com a sua equipe. E se você quer mais informações sobre como eu posso te ajudar na construção de uma equipe altamente engajada e aprender estratégias para liderar com mais confiança, clica no link que está aqui embaixo para você falar comigo no WhatsApp. Eu vou falar com você pessoalmente e entender um pouco do seu momento profissional, do seu momento de liderança e te apresentar algumas estratégias personalizadas para você também sair na frente sendo um líder de alto nível, um líder estratégico. Te espero no próximo vídeo.